Mas eu entrei num mundo muito maior, o do desenvolvimento da consciência, o do entendimento de quem eu sou, o do entendimento do que eu sou capaz. E aí, quando eu entendi que eu poderia ter tudo o que eu quisesse ter, se eu fosse capaz de ajudar as pessoas a terem o que elas querem ter, eu nunca mais parei de buscar entender como o outro funciona também. Eu literalmente saí do buraco, né? Literalmente. Inclusive, eu tenho uma história interessante, que eu tenho um livro meu que se chama Como Sair do Buraco. E aí, em uma determinada noite, eu tive uma inspiração para escrever esse livro, né? Já adiantando aqui, depois eu volto na história. Mas o porquê? É que eu questionava, eu perguntava assim, quem vai ler um livro com o título Como Sair do Buraco? E aí, como se eu ouvisse uma voz que diz, tá, mas você saiu da onde? Né? Então, literalmente, eu trabalhei, Carol, durante 15 anos dentro de um buraco. Eu trabalhava em túneis, né? Eu fui garimpeiro. Então, eu nasci e me criei e estou até hoje na mesma cidadezinha do interior, que era mais interiorana ainda, né? Tive um tempo fora, depois voltei, a gente vai chegar nessa parte, mas eu moro aqui. E ela é uma cidade de garimpos. Aqui em Ametista do Sul é uma cidade de garimpos. Ela parece um queijo, na verdade, é uma cidade toda perfurada por baixo. Inclusive, hoje a gente tem outras cidades embaixo, porque ela virou uma cidade turística. Temos shoppings, temos restaurantes, temos lojas, até piscinas, hotéis, piscinas subterrâneas maravilhosas. Mas no meu tempo não era tão maravilhoso assim. Então, eu trabalhei ali dos 14 aos 29 anos de idade. Eu nunca tive carteira assinada, eu nunca tive salário fixo, eu nunca tive férias. Enquanto eu era jovenzinho, né, fazia só para literalmente tomar refrigerante, depois mais tarde sair para jantar fora, alguma baladinha, alguma coisa. Mas aí eu casei muito cedo, casei com 19 anos. E parece que quando você casa, a vida muda mesmo, né? Parece que literalmente as portas do inferno se abrem. Tudo começa a dar errado, né? É verdade, porque você, além de você estar tentando unir a tua mente com a mente de outra pessoa, eu e minha esposa éramos praticamente adolescentes. Quando nós casamos mesmo, eu tinha 18 e ela 15, né? E nós passamos por um desafio. Nós fomos morar em uma casinha de 15 metros quadrados, para você ter uma ideia, 3 metros de largura por 5 metros de comprimento. Não tinha nada, não tínhamos banheiro, não tínhamos literalmente nada naquela casa, não tínhamos geladeira. E trabalhando no garimpo, mesmo depois de casado, nós passamos por algumas situações que muitas pessoas não resistiriam. E nós passamos, por exemplo, por situações onde eu fiquei 6 meses sem ganhar um único centavo. E trabalhando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Sofri vários acidentes no garimpo. Rompi os tendões, eu tenho os tendões desse ombro rompido. Trabalhei 2 anos e meio, Carol, com 6 tendões rompidos. O médico até hoje está tentando entender como foi que eu fiz aquilo. Tá? E até que um dia eu sofri um gravíssimo acidente. Eu fui pego em meio a uma explosão de dinamites. Né? Na verdade, pólvora, não é dinamite, né? E literalmente, assim, o meu conceito, né? Aliás, um choque elétrico muito forte. Tomei um choque elétrico muito forte. O dinamite foi outro depois. E eu tenho a percepção, Carol, que eu morri, sabe? Porque eu acho que ninguém resiste àquilo. Eu tomei muito forte, eu acredito que eu tenha morrido, subi lá em cima, e os caras disseram, o que você está fazendo aqui? Porque eu tinha 22 anos, né? Tá muito cedo, volta. E aí eu acredito que eu voltei, só que eu voltei com um medo terrível daquilo que eu fazia, porque quem ficar aí, eu acredito que eu fiquei ali um minuto preso a um fio elétrico diretamente ligado a um transformador de 220 volts, vai entender que aquilo não é uma situação favorável para ninguém. Uhum. Então, quando eu saí eu caí no túnel, né? Eu trabalhava dentro de um túnel. Quando eu me levantei, as minhas costas já quase não tinham pele mais, de tanto passar na brita, né? O fio do choque elétrico pegou na minha mão, ele parou no osso, o fio. Sabe? A minha mão catingava queimado quando eu consegui sair daquele choque elétrico. E a minha visão é que eu me lembro que eu consegui tirar o fio elétrico com a bota de borracha, mas isso é o que eu me lembro. Então, a partir dali, eu fiquei com medo de trabalhar. E esse é o primeiro ponto que eu trago para as pessoas. É impressionante a nossa mente, como ela nos mantém preso
presos àquilo que nós somos habituados a fazer, mesmo passando por um risco de vida iminente. O medo de arriscar algo novo fora daquilo ali ainda é maior do que a coragem de enfrentar aquele próprio medo. Então, eu fiquei 4 anos com medo de colocar a mão nos fios elétricos, né, que eu precisava para trabalhar. Todos os dias eu pensava em sair dali, mas por não ter um mentor também, né, por não ter alguém que pudesse me orientar, eu não tinha com quem me aconselhar. Todas as pessoas que me cercavam tinham o mesmo pensamento, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu dizia para o meu pai, pai, eu vou sair do garimpo. E o meu pai dizia, mas vai fazer o que lá fora? Né? Porque lá fora, literalmente, eram fora dos túneis, né? Sim. Vai fazer o que lá fora? Porque meu pai nunca saiu dos túneis. Até hoje, hoje ele não é mais garimpeiro, porque não tem mais idade nem saúde para isso, mas foi a vida toda lidou com cristais. Então, mais tarde, eu acabei sofrendo outro acidente, aí sim, me vi em meio a uma explosão muito grave. E aí, literalmente, aquele dia eu acreditei que eu ia para o espaço. E mesmo assim, eu fiquei 4 anos dentro dos túneis até que eu tomei a decisão de voltar a estudar. Aí eu encontrei uma faculdade à distância, foi onde eu consegui me formar. Eu sou formado em letras. E aí eu saí do garimpo com uma mão à frente, outra atrás, literalmente. 15 anos trabalhando. Eu tinha um Monza velho naquela época, consegui vender, pagar algumas dívidas, e uma CGzinha Titan, que foi o que deu para vender e pagar o ônibus que eu me mudei para Santa Catarina. E chegando em Santa Catarina, eu literalmente tinha medo de gente. Você acredita num negócio desse? Se eu morasse aí em Campo Grande e eu precisasse pedir uma informação para alguém, eu ia caminhar Campo Grande todo procurando o lugar para não perguntar para alguém, porque eu não tinha coragem. Abordar alguém para perguntar alguma coisa, eu não conseguia. Eu literalmente fui criado como um tigre ou como um leão sozinho. Eu era um cara muito nervoso, muito irritado. Até hoje eu sofro com o meu temperamento. Literalmente, eu fui criado como um leão, entende? Eu não tenho medo de enfrentar desafios se eu puder enfrentar by myself. Se for desafios que eu vou enfrentar sozinho, o que eu tenho dificuldade é de trabalhar em equipe, entende? Até hoje eu ainda estou tentando. Mas... Só para entender, você mudou para Santa Catarina carregando os portões do inferno do casamento junto com você? Não, sim, não. Os portões foram embora. A família. Sim, sim. Ótimo. Nós estamos juntos até hoje. Hoje os portões foram embora. Hoje nós abrimos os portões do céu. Mas quando você casa, eles se abrem, pode ter certeza. Né? O Léo não pensa assim. O Léo não pensa assim. Não, eu fui embora sim, com a família. E aí fomos morar em Santa Catarina, fomos morar em uma kitnet. Eu consegui uma kitnet, eu costumo dizer, uma kitnet horrenda, né? E é o que dava para pagar aluguel. E aí eu fui embora, Carol, essa história é incrível, porque eu fui embora com um diploma de professor, né? Mas todo mundo podia achar que eu era professor, menos eu, porque eu tinha plena convicção que eu continuava sendo o mesmo ignorante lá de dentro do garimpo, porque, desculpa aí os adeptos da faculdade à distância, mas isso é uma enganação sem fim. A faculdade à distância é uma enganação sem fim, é um projeto maligno de emburrecimento. Porque você sai da faculdade... Cara, eu fiz os cálculos um dia, não deu 30 dias de aula de faculdade que nós passamos ali naquele período. Então, eu saí daquela faculdade à distância, mas a coisa que eu mais precisava, e que eu sei que hoje é o maior gargalo na vida das pessoas, eu não conseguia. A certeza de que eu sabia. Né? Eu não sabia, eu não conseguia aprender. Então, a última coisa que eu quis fazer é procurar um emprego como professor, porque eu não me sentia capaz. Então, eu fui trabalhar como garçom, né? Então, ter trabalhado como garçom, eu fico encantado, Carol, como a vida, ela vai te ensinando nos pequenos desafios. Às vezes as pessoas acham que eram os grandes desafios. Ou quer dizer, às vezes parece pequeno, hoje parece pequeno, mas na época, para mim, ele era gigantesco. Mas o fato de ter me tornado garçom, ele foi necessário para que eu desenvolvesse a habilidade de falar com pessoas. Porque não tinha como eu não falar com as pessoas, uma vez que eu estava atendendo, né? Então eu fui aprendendo, fui desenvolvendo, fui percebendo que existia em mim um dom que eu não sabia, o dom de falar.
né? Então, eu fui percebendo que eu tinha carisma, que eu era bom com aquilo, que eu era bom de lidar com gente. Eu só não tinha sido treinado para aquilo, né? Então, trabalhando de garçom, eu aprendi muito, 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 muito. Muito mesmo. E aí, como eu sempre fui muito trabalhador, né? Repentinamente, eu estava trabalhando em 5 lugares. Em Santa Catarina, isso, né? Nossa, tudo como garçom. Tudo como garçom. E aí aconteceu um fenômeno na minha vida, que essa história é sensacional. Eu gosto muito dessa parte da minha vida. Eu estava cansado com aquilo. Hoje eu peso 94 quilos e na época 67 quilos, para você ter uma ideia. E aí eu estava lavando copos. Estava trabalhando em um clube, lavando copos, e 2 pessoas do meu lado, 2 senhores lá, começaram a conversar. E a discussão era a seguinte: não temos mais professores, não existem mais professores, que dificuldade é essa para achar professor? E eu, né, disse, gente, não me leve a mal me meter na conversa de vocês, mas quanto é que ganha um professor? E aí eles disseram assim, depende da licenciatura do professor, se for licenciatura plena, 2.200, 2.400. E eu disse, o quê? 2.400? Então eu vou ir dar aula. Eu falei, né? E, Carol, a risada daquele cara foi... nunca esqueci na minha vida, entendeu? Porque ele olhou para mim e disse, pô, Gaúcho, mas você não sabe que para dar aula tem que ter faculdade, cara? E eu caí na tentação de dizer para ele que tinha faculdade, cara. Aí sim. Aí esse cara riu assim, de repente ele parou bem sério, olhou para mim e disse, então você é mais burro do que eu pensava. Porque eu nunca vi um professor lavando copos. O que você está fazendo aí lavando copos? Tem vaga aí para 30 tipos de professor e você aí lavando copos. Desculpe a minha tosse, tá, cara? A minha bronquite ainda está me incomodando. Fica tranquilo. E aí, ele me disse, cara, e realmente na frente do clube que eu trabalhava tinha um colégio. Ele perguntou, você é professor de quê? Eu disse, olha, eu sou formado em letras. Ele disse, você é maluco? Tem mais de 10 vagas para professor de português aqui nessa cidade, cara. Aqui na frente precisa de um. E aquilo mexeu comigo. Aquilo me desafiou, porque a minha esposa dizia o tempo todo, você precisa ir dar aulas, você está se matando de trabalhar, você se matou para pagar essa faculdade, agora você chega em casa meia-noite, às 6 da manhã, você está saindo, porque eu trabalhava literalmente o dia todo. E aí eu cheguei e disse, amor, eu vou dar aula. Carol, no momento que eu falei isso, Carol, eu vi as portas do inferno se abrirem de novo para mim. O medo que eu senti, uma coisa que me queimava dos pés, uma angústia, uma gastura, uma vontade de fugir de um simples dizer, eu vou fazer algo fora da minha zona de conforto. Então, hoje eu sei o que é isso. Hoje eu ensino para as pessoas isso, porque esses são os momentos que bloqueiam as pessoas de viverem vidas maravilhosas. Bloqueios mentais. Era um bloqueio mental, uma crença mental, um paradigma dizendo, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Era aquilo. Eu não sou professor, eu já estou tão bem como garçom, eu não vou. Por que agora ir arriscar, né? Mas eu insisti. Eu não dormi 1 minuto aquela noite. Levantei o outro dia e fiz umas cópias de certificado e levei nas escolas. Tremendo. Eu fiquei a semana toda rezando. Tomara que não me chamem, tomara que não me chamem. É um negócio sinistro, mas é verdade. Aí na outra semana, Carol, na segunda-feira pela manhã, momentos nas nossas vidas inesquecíveis, né? Tocou meu celular assim, eu atendi. Professor Marcos. Aí eu pensei, quem no mundo vai me chamar de professor? Só pode ser da escola. Uhum. Aí foi a primeira vez que eu respondi como professor, né? Alô, professor, o senhor ainda está procurando trabalho? Eu disse, estou. Então, professor, surgiu uma vaga aqui, mas é urgente, porque era 15 de maio, se eu não me engano, e eles só podem contratar até o dia 15. Depois tem que esperar começar do dia 1º ao dia 15. Temos que contratar até o meio-dia, professor. Tem que o senhor vir aqui rapidão? Tem. Aí eu peguei minha moto e fui, cheguei lá no colégio tremendo. Aí já me mandaram logo direto falar com a diretora, e ali aconteceu uma situação na minha vida, que até hoje eu estou tentando achar alguém para bater com essa, entende? Eu cheguei lá para a gente tentar comparar e ver qual é que passou por uma situação mais ou menos semelhante a essa. A diretora olhou para mim e disse, professor, direto ao ponto, nós temos uma vaga, a professora precisou sair,
ela teve que cuidar da mãe doente num outro estado. É o seguinte, a gente tem uma vaga aqui, são 20 horas de sala de aula, 12 horas de português e 8 horas de inglês. O senhor fala em inglês? Ui! Imagina, eu disse para ela, eu mal sei falar português, imagina inglês. E aí, cara, eu ouvi a resposta mais hilária da minha vida. Eu nunca ouvi nada semelhante. Ela olhou para mim e disse, não tem problema, o senhor só não pode deixar os alunos perceberem que o senhor não sabe. Aí eu disse, interessante, como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei e fazer com que os alunos não percebam que eu não sei, né? Então, este momento, Carol, na minha vida, ele é o momento, eu vou usar a expressão assim, é o divisor de histórias. Existe um Marcos Trombeta até ali, porque eu disse para ela, não, eu aceito. Ninguém no mundo, eu acho, que ia dizer isso, porque eu não sabia inglês, Carol. Eu não sabia. Eu mal sabia, eu mal confiava em mim eu mal consegui ir até lá para aceitar a aula de português. Aí a vida vem e te joga, não, vamos logo escrachar de vez esse negócio, você vai lá para o inglês. Mas, cara, eu não sabia português, como é que eu vou lecionar inglês? E por algum motivo, eu simplesmente disse, eu topo. E aí ela disse, então você corre no banco, abre a tua conta no banco, porque eu não tinha conta no banco, nada, né? E volta para cá, porque você tem que dar aula às 13 horas de inglês. No dia. No dia, de inglês. E já eram 10 horas da manhã. Então, a minha primeira aula de inglês, eu não tive tempo de fazer nada, de estudar nada, de preparar nada. Eu tive que chegar de peito aberto. Mas ainda que eu dei a aula em português, me saí muito bem. Não falei nenhuma palavra em inglês e não souberam que eu não sabia, né? Carol, em 6 meses, o que aconteceu? Eu comecei a estudar dia e noite. Os 3 primeiros dias eu não dormi. Me deu febre, me deu qualquer coisa, eu não ouvia, eu não sentia, eu não comia, eu não sabia onde eu estava. O meu mundo, literalmente, o mundo que eu conhecia não existia mais. E o mundo que eu tinha entrado, eu também não conhecia. Então, eu não estava no mundo que eu conhecia, ele não existia mais, porque eu não vivia mais nele, porque eu tinha passado para um outro, mas nesse outro eu não conhecia, eu nunca havia estado lá, que era o mundo dos professores. Mas eu saí do mundo, e acredite, para os professores eu não sei como é. Para as pessoas que se criam em uma outra jornada, eu não sei como é. Mas para mim, ter saído de dentro do túnel e ter passado para o mundo dos professores foi algo que eu não... Porque era alguém que eu admirava. Eram pessoas que eu... E até hoje admiro e respeito. Então, foram 3 dias terríveis. E, de repente, a poeira começou a baixar. Eu percebi que não era tanto assim, né? Não era tanto assim. E eu me lembro que no segundo dia de aula, eles erraram a minha grade e me colocaram no 3º ano do ensino médio, da manhã, na turma A, que era onde estava os top, a nata do colégio, e tinha uma menina lá que ela era embaixatriz da cidade, ela tinha ficado 6 meses na Inglaterra, ela é fluente em inglês, mas ela estava tão despreocupada com a aula que ela nem viu que eu existia, ela não olhou nem um minuto para frente, ela não viu que eu estava lá, e eu também não chamei a atenção deles, não, eu fiquei bem quietinho, né? E eu comecei a perceber que eu fui preparando algumas aulas, algumas coisinhas, mas eu tinha uma característica que era a vontade de aprender. Em 6 meses eu falava inglês fluente. Eu percebi que existia ali um caminho, porque aqueles alunos não estavam tendo um verdadeiro professor, porque eu lecionava para o 2º ano e para o 1º ano do ensino médio, e eles não sabiam nem good morning. Uhum. Então, alguém estava falhando com eles, porque eles deveriam perceber que eu não sabia inglês. Então, nenhum deles, naquele momento, era capaz de identificar alguém que é literalmente um charlatão em sala de aula. E naquele dia, eu determinei que eu não seria mais um charlatão na sala de aula e que aqueles alunos teriam o melhor professor de inglês. Naquele ano, cara, eu tenho até hoje as cartinhas guardadas dos alunos, que eles nunca tiveram um professor como eles tiveram comigo, porque eu sou músico, eu toco violão, né? Então, eu descobri algumas técnicas para trabalhar o inglês com música, e aí nós trabalhávamos o inglês com música, e eles cantavam pra caramba, nós fazíamos grupo, fizemos apresentação no colégio,
E eu comecei a estudar nos momentos que eu tinha 18 horas por dia. 18 horas por dia. Eu dormia com o fone ouvindo em inglês, né? E, inclusive, essa fica a dica para as pessoas. As pessoas, como você disse, né? Vão para a internet aí e vem os camaradas dizendo que é porque 15 minutos por dia, é porque, cara, sai dessa. É horas e horas e horas e horas e horas e horas. Até hoje eu estudo inglês. Eu só ouço áudios em inglês, eu só escuto audiobooks em inglês. Minhas palestras são todas em inglês. E aí a vida vai te direcionando. Porque aí, através o meu professor de inglês, meu professor que eu adquiri o treinamento online estudando, ele trabalhava desenvolvimento pessoal. Esse cara começou a falar, esse cara começou a fazer perguntas do tipo: o que você quer? O que você quer? Para onde você está indo? Qual o seu propósito de vida? Quanto você quer ganhar? Uau, e nunca ninguém tinha me feito essas perguntas? E ele falava em dinheiro, e ele começou a falar em mentores. Quem são teus mentores? E aí, você sabe que eu tive que pesquisar. Você já pesquisou a palavra sucesso? Porque eu achava que sucesso, na minha época, para mim, como eu tocava violão, era o Lua Santana, né? Eu pensava, aquele guri é um sucesso. Eu não sabia o que era sucesso. Eu sabia o que era fracasso, mas sucesso não. E aí, a partir dali, Carol, eu entrei para o mundo que eu literalmente não sabia que existia. O mundo dos mentores, que eles verdadeiramente existem, o mundo dos grandes coaches, pessoas que verdadeiramente conduzem pessoas, mas eu entrei num mundo muito maior, o do desenvolvimento da consciência, o do entendimento de quem eu sou, o do ter entendimento do que eu sou capaz. E aí, quando eu entendi que eu poderia ter tudo o que eu quisesse ter, se eu fosse capaz de ajudar as pessoas a terem o que elas querem ter, eu nunca mais parei de buscar entender como o outro funciona também. E aí eu comecei a estudar, Carol, e aí um dia, em 2010, eu fui apresentado ao que chamamos de marketing digital. Aí eu ouvi falar que as pessoas usavam a internet para ganhar dinheiro, e sinceramente, se eu estou aqui hoje diante de você, foi porque aquilo mudou a minha vida de tal forma que eu disse: o que esses caras fazem? E aí eu comecei a entender como que eles trabalhavam, o que tinha que ser feito, comecei a estudar, dentro do desenvolvimento pessoal, né? Fiquei lá naquela cidade de Indaial por 2 anos e eu fiz uma coisa incrível lá, Carol. Em 2010, eu não sabia inglês, eu tinha medo de gente, e em 2011 eu abri a minha própria escola de inglês. Que legal. Em 2011 eu não conseguia ser empregado, eu não sei como alguém vive sendo empregado, eu não posso com aquilo. Então, no outro ano, eu tive que empreender de novo. Eu disse, eu vou dar aula particular. E aí eu comecei a dar aula, já dava aula para grandes pessoas ali da cidade. Inclusive, cheguei a dar aula naquela época para o gerente da AVEG, né, que era uma pessoa... E eram pessoas ricas, eu admirava, porque elas estavam em outro nível, né? Não deixava eles saberem aonde eu morava de jeito nenhum, porque eu era pobre pra caramba. Mas eu estava começando. E foi o inglês. O inglês, ele mudou minha vida completamente. Eu sempre digo para as pessoas, se você não sabe em inglês, existe uma parte do mundo que você não vai conhecer, né? Então, e ali nasceu o professor. Aí depois eu lecionei novamente em 2011. Depois eu voltei para cá, para Ametista do Sul, no finalzinho de 2011, e montei a minha escola de inglês particular aqui em Ametista. Em 2012, eu entrei profissionalmente para a internet, né? E cá estou eu até hoje. Tem mais história para contar, mas senão vai ficar muito longo.